nós somos uma espécie basicamente religiosa. Nós não somos uma espécie científica. A gente não tem um modo de pensar científico. Existiria uma espécie científica? Não conhecemos. Será que é possível algo assim se Talvez desenvolver? não. E talvez se a gente fosse, a gente ficasse louco. Pois é. Perigoso. Entendeu? Talvez. Talvez ficasse Ou a gente louco. fosse igual o Spock, tá ligado? Mas o Spock era místico, né, meu? Você lembra que ele era místico? Eu sei que ele era bem racional, só não sei tanto. Então, a minha geração é a geração do Spock. Sim. Meu pai Agora gostava você muito entrou também num terreno... que você mais... O Spock, ele era extremamente racional, lógico. Primeiro, o Spock era um personagem híbrido, né? Que O ele pai era dele filho- era vulcano e a mãe era terráquea, Terráquea. como se falava. E assim... mas os vulcanos, enquanto tal, eles eram extremamente lógicos, mas eles acreditavam em vida após a morte. Tem episódios que mostram isso. Entendeu? Na separação de espírito e matéria. Spock era místico. Não era materialista. Interessante. E você acha, então, que o mundo é um mundo materialista? Essa pergunta quer dizer se eu acho que só existe aquilo que é formado por átomos? Você acha que isso... É isso que você quer dizer? É. Caralho, alguém que decifra o monarquês. Gostei. Cara, tem que ser um filósofo. Esse cara é filósofo mesmo. Não é, cara. porque quando você fala materialista, pode ser materialista no sentido marxista. Sim. Que tudo são relações econômicas de produção, Tomar uma entendeu? coca. Então. Sim. E eu entendi que você estava falando nesse sentido Isso, originário. exato. Né? Que a gente chama em filosofia de materialismo atomista. Né? Por causa do Epicuro, do Demócrito, na Grécia e tal. Eu vou te dar uma resposta bem cuidadosa, que é o seguinte. Até onde a gente consegue ter alguma certeza empírica, aparentemente tudo é matéria. Mas nós não temos como assegurar com absoluta certeza que não exista nada além da matéria. Mas até onde a gente tem teste científico, experiência com raciocínios fundamentados em algo empírico, como a gente chama, empírico em filosofia significa a experiência que você observa, entendeu? Não dá para dizer que exista vida após a morte, mas isso não é garantia, porque a gente seguramente não sabe tudo. Quando os cientistas conversam com você e falam assim, 95% da energia do planeta é matéria escura e energia escura, e a gente simplesmente não sabe nada sobre isso. O que isso causa na sua... Tipo, 95% do universo são propriedades que a gente simplesmente não tem a menor ideia. Então, seja que propriedades forem essas, se elas forem energia, elas são matéria. Então, o problema não é só... o problema não é se existe algum tipo de matéria ou de configuração de energia que a gente não conhece. A questão é se existe algo que não fosse da ordem de partículas atômicas, mesmo que negativas. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim... se fosse de outra dimensão, algo que não... Algo que não fosse nem do nosso tipo de realidade. Algo que seja, como se fala em filosofia, transcendente. Que transcenda a imanência do ser, que envolve, inclusive, a antimatéria. Certo? Então, assim, dessa ordem que se acha que Deus seja, por exemplo. Os deuses antigos, veja, os mortos não eram dessa ordem. Eles eram só vivo que continuou vivo e morreu e continuou vivo. Né? E que aí virava uma espécie de poltergeist, dependendo da comida que se dava para ele. Ele podia te ajudar a combater as doenças. E o nosso problema é que nós somos uma espécie que sabemos mais do que deve. Aí eu concordo. Eu acho que um cachorro é muito mais feliz que eu. Então, a gente sabe mais do que deve, mas a gente não sabe tudo o que precisa para saber. A gente tá no meio termo de merda. A gente olha o esboço, a gente vê tudo meio embaçado, a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente tá vendo. E na maior parte dos casos a gente vai cuidar da vida, né? Vai usar aquilo da melhor forma possível. Vai cuidar da vida. E assim, vai trabalhar, vai pagar as contas, vai arrumar uma mulher ou um cara, sei lá, você vai cuidar da sua vida, E né? aí, As mulheres e ter homens. uma religião.